Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Ilimitada. É aqui onde você se torna ilimitado com a experiência, conhecimento, com os nossos convidados extraordinários. Trazem bastante conceitos e definições para fazer uma história na sua vida. Eu sou Oswaldo Naombo, o homem mais completo do universo, e aqui vos trago mais uma edição para a vossa edição no podcast Sabedoria Ilimitada. Hoje, como muitas outras vezes, já sabes, nós temos convidados extraordinários e estes mesmos é que vão conseguir se auto-apresentarem. Nós temos um tema bastante pertinentíssimo que trará bastante valor para a tua vida. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Você tem inteligência emocional? Você sabe o que é inteligência emocional? Você sabe quando e o quanto é importante ter e ser inteligente emocional? Hoje, aqui nesta edição, nossos especialistas estarão dispostos e disponíveis para poder ajudar em todas as questões possíveis, para que você, aí na nossa audiência, na sua audiência, poder ter todas as coisas resolvidas e todas as dúvidas sanadas a partir desta edição. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, muito obrigada mesmo, obrigada pelo convite, obrigada por se lembrarem de mim para esse vosso podcast que é tão especial. Obrigada. Nossa, seja muito bem-vinda, Denise. Muito bem-vinda, Madalena. Obrigada, Oswaldo. É uma honra estar aqui deste lado, poder contribuir na vida da nossa audiência, dos nossos seguidores e, sobretudo, trazer esse tema que é pertinentíssimo para todo o ser humano. Boas. A inteligência emocional. Realmente é um tema muito pertinente, porque sem inteligência emocional, a pessoa é muito irracional. Sem dúvida, porque é um conceito que parece novo, mas na verdade era algo que a humanidade há muito tempo já precisava de uma definição. Porque hoje está mais do que claro que não são as competências técnicas que levam o ser humano à frente, assim, a sua capacidade e a sua capacidade cognitiva, mais do que cognitiva, a sua capacidade emocional de lidar com as situações. E a inteligência emocional, no fundo, é isso, é nós conseguirmos, de alguma forma, sobreviver em todos os momentos, termos uma consciência plena dos sentimentos que temos, o que estamos a sentir, acolher estes sentimentos e usá-los conscientemente e de forma inteligente em cada um dos momentos. Em resumo, na verdade, foi isso que a inteligência nos disse. É muito importante nas nossas relações pessoais, nas profissionais, cada vez mais importantes, né? É realmente. Porque hoje, mais do que saber... Mas a nossa audiência ainda não vos conhece. Ok. Eu sou Denise. Pertinente a definição. Eu sou Denise, assim, eu ultrapassei-me, peço perdão. Não, foi bom. Eu sou assim, bom, eu muitas vezes ultrapasso-me, Uhum. mas faz parte. Eu sou Denise Pinheiro, eu sou Master Coach, sou mentora de mulheres, trabalho com mulheres sobreviventes de relacionamentos abusivos e sou especialista de identidade feminina. Boas, muito bem, Madalena. Boas, boa tarde, é sempre uma honra estar aqui, podcast Sabedoria Ilimitada. Sou Madalena Batalha, sou imagem e semelhança de Deus. O que a Madalena está? Neste momento eu estou Master Coach Emocional, estou aqui para contribuir na sua vida. Boas, muito bem. Muito E bem. também, como a Denise bem disse, parece esse conceito de inteligência emocional algo novo. Houve percursores que já iniciaram, para a nossa sociedade, realmente é algo novo, é novidade. Nós estamos a ouvir muito a inteligência emocional. E por que isto está em rebalta? Por que está em alta a inteligência emocional? No fundo, houve vários percursores, mas uns dos mais realces e que estão aqui mais próximos é o Meyer
Keller e o Peter, que em 1990 eles praticamente falaram da inteligência emocional e inteligência social. Só que Daniel Goleman, ele pega em 1995, ele traz à ribalta esse tema inteligência emocional e ele publica o livro. E como se não bastasse, ele que é psicólogo, como se não bastasse ele publicar o livro, o que ele faz? Ele faz uma questão pertinente. Não será que a inteligência emocional é maior que o QI? Logo, isso realça e isso traz a tonalidade à inteligência emocional. Agora, respondendo essa pergunta de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, eu diria que estudos indicam que realmente 83% de pessoas que têm a inteligência emocional superam as pessoas que têm o coeficiente de inteligência. Por quê? Porque há pessoas que são muito inteligentes, mas não têm essa inteligência emocional. Pessoas que podem chegar à ribalta por conta de falta de inteligência emocional, derrubam toda uma carreira. Exatamente. E não só é de extrema importância, assim como a coach Denise teve a falar. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa sociedade. Nós lidamos com pessoas a todo momento, mãe, os pais, não é? Amigos, colegas, profissionais, esposo, esposa. Então é importante essa conexão, porque independentemente de tudo, todos os nossos passos vão dar nós a lidarmos com as pessoas. Então, quem não consegue lidar com outrem, quem não consegue praticamente controlar-se emocionalmente, choca. Seria ideal um filho dar-se bem com o pai, uma mãe dar-se bem com a filha, o esposo darem-se bem. Agora a questão é, por que há esse choque? A inteligência emocional também tem muita importância neste meio, muita importância, porque ela vai definir como as pessoas vão identificar os sentimentos, as emoções, como as pessoas vão dar o significado, e então, a partir dessa emoção, que muitas das vezes nós preferimos ter em mente que nós trabalhamos com intelecto, não, com emoção. Nós trabalhamos com emoção. E até a utilização do próprio intelecto depende do teu nível emocional e da capacidade que tu tens de reconhecer as emoções. Correto. Porque muitas vezes nós achamos que é errado sentir raiva. Não é errado sentir raiva. Os sentimentos todos existem por algum motivo. Okay. Nós, como a Madalena disse bem, fomos feitos à imagem e semelhança de um Criador, que é perfeito. E se ele criou os sentimentos, todos eles existem, todos eles são necessários. Há quem diga que não devemos sentir medo. Devemos, o medo existe por algum motivo. É um sinal de alerta de alguma situação. Então, a nossa capacidade de identificarmos estes sentimentos, de os usarmos no momento certo, da forma adequada e para o ambiente exato, é que nos torna mais ou menos inteligentes, emocionalmente inteligentes. Porque eu, Denise, tenho que ter a capacidade de saber como é que eu vou usar a minha simpatia, a minha alegria, porque não vou estar num momento, se pudermos aqui enquadrar, num funeral, por exemplo, e sentir-me feliz por qualquer questão pessoal, mas está todo mundo triste à minha volta, e eu pôr umas gargalhadas e pôr-me a dançar e tudo mais. Okay. Nós temos que ter essa capacidade, existe, acolho. Vou usar? Provavelmente não, porque não é o momento, não é o ambiente, não é o... Nós temos que ter essa capacidade. Temos que ter, sim. Mas o que é exatamente esse termo inteligência? Não que seja emocional, não que seja cognitiva, não que seja positiva, não que seja... O que é exatamente inteligência? Inteligência, na verdade, é uma característica do ser humano. É a nossa capacidade, seja inteligência cognitiva, a nossa capacidade de absorvermos a cognição, os termos, as ciências, toda a questão intelectual. Depois temos a questão da inteligência emocional, é a nossa capacidade de gerirmos as emoções, é a nossa capacidade de absorvermos estas mesmas emoções. Então, todas estas questões fazem a inteligência, seja ela cognitiva, que é a nossa capacidade de absorvermos intelectualmente, seja uma matéria, seja um novo assunto, seja um novo livro, por exemplo. E a emocional até na questão de aplicarmos os conhecimentos que temos. Nós precisamos das emoções. Vocês são master coaches, são coaches, trabalham com desenvolvimento humano. Estudam bastante porque nós temos que o fazer. Estudamos e lemos.
mas até a forma como vamos aplicar cada um desses conceitos. Nós Também. precisamos de usar as nossas emoções, porque eu não vou chegar em qualquer ambiente a aplicar qualquer tipo de conceito novo que eu aprendi. Eu preciso de saber exatamente como, aonde, em que momento e de que forma usar. E para isso também as minhas emoções são necessárias. Sim, olha. Logo, a inteligência é uma parte de gestão de tudo o que nos rodeia. Também. Tudo que nos rodeia. E nós praticamente também não é algo fixo que tu não possas também melhorar. Por quê? Porque a todo momento, através de novos hábitos, através de novo comportamento, através de um aprendizado novo, nós estamos sempre a moldar. E como a Denise disse, né, você vai usar a tua inteligência, não vai estar num sítio triste e vai estar alegre. Nós temos as reprogramações emocionais e temos sentimentos também. E isto a todo momento nós mudamos em função da reprogramação emocional que nós temos. Nós temos a reprogramação emocional de raiva, temos a programação emocional de tristeza, de alegria, de amor, de raiva. Então, o ser humano, se não saber praticamente encaminhar essas esferas que são as reprogramações emocionais, você fica perdido. Por quê? Porque tu tens de saber identificar quando é que eu estou triste, quando é que eu estou alegre, quando é que eu estou com raiva, quando é que eu... Então, você quando consegue identificar, praticamente você consegue se posicionar. E falou-se muito bem, porque a inteligência também tem habilidades. E uma das habilidades também que faz com que o ser humano consiga praticamente se conduzir é o autoconhecimento, a automotivação. É você conseguir identificar os seus sentimentos e as suas emoções. É a relação interpessoal. Então, essas habilidades que traz a inteligência e a inteligência emocional é que faz com que o ser humano consiga, então, ser aquele de sucesso ou não. Porque não está definido aquela pessoa 100% inteligente ou 100% aquela que não é inteligente. Não. Isto é um padrão que você, através de novos hábitos, novos comportamentos, pode se trabalhar. E trabalha-se normalmente. A Madalena disse uma coisa muito importante que nós precisamos ter atenção. Alguém que é emocionalmente inteligente é alguém que se conhece. Então, o autoconhecimento é muito importante para realmente tu atingires a inteligência emocional. Eu acho que é, na verdade, o primeiro passo. Porque eu, Denise, conheço-me, eu sei o que é que me leva a este extremo, eu sei que sentimento é que me vai levar, que sentimento é que vai aflorar. Então, eu consigo perceber em que momento é que eu tenho que me retirar, em que momento é que eu tenho que me calar, em que momento é que eu tenho que realmente reagir. O Osvaldo aproxima-se de mim e diz alguma coisa. Eu sei o que é que ativa o gatilho. A Denise falou algo, e aqui é algo bem importante. A Denise disse que o autoconhecimento deve ser, como se fosse de caráter obrigatório para a pessoa ter inteligência emocional. Eu vou dizer aqui que a Denise está completamente certa. Eu corroboro por quê? Porque as 5 habilidades da inteligência emocional, o primeiro, Denise, tu tens razão, é o conhecimento, o autoconhecimento mesmo. Depois vem o controle emocional. Depois vem, então, o significado ou a identificação que você consegue fazer das tuas emoções e da emoção que eu consigo fazer do Osvaldo, da Denise. Depois vem, então, a automotivação. Eu posso estar cabisbaixa, posso estar com a estima lá embaixo, mas eu, Madalena, tenho que fechar esse ciclo. Eu tenho que saber que neste momento tudo bem, estou a chorar, mas eu daqui a nada, eu tenho que fechar esse ciclo e passar porque a vida continua. Exatamente. E também tem a relação interpessoal, que eu tenho de saber como lidar com a Denise, como lidar com o Osvaldo, como lidar com o terceiro, para que eu não choque. Independentemente de eu estar com uma programação emocional de raiva, de tristeza, eu não tenho que chegar na Denise e chocar. Logo, uma das habilidades é essa, relação interpessoal. E a relação contigo mesma, porque a questão da automotivação que tu falas é a relação contigo mesma. Sim, sim. Tu precisas de conhecer, que é o primeiro passo, é conhecer-te a ti mesma. Quando tu tens a questão da automotivação, os ciclos precisam de fechar. Por exemplo, eu estou a passar por um momento um bocado delicado. Eu perdi a minha avó, que era minha mãe. Vai fazer um mês agora. Em algum momento, obrigada, amor.
Em algum momento eu tenho que olhar para isto e dizer, o luto não vai acabar, eu tenho que ressignificar e tenho que tomar uma decisão para a vida poder avançar, porque eu posso chorar a vida toda se eu quiser. Porque é legítimo, perdeste uma mãe, é legítimo tu chorares a vida toda. É uma decisão, pois a minha decisão foi ressignificar, eu tomei a decisão de celebrar a vida dela. Ok? Eu vou celebrar a vida dela, olhar para o legado que ela deixou, honrar esse legado e avançar. Porque se eu continuar naquela forma, eu sei que eu vou ficar triste. E eu sei que eu estou triste. Mas eu tenho que honrar essa pessoa. Eu conheço alguém que perdeu alguém, um companheiro, e que tomou a decisão de continuar na tristeza. Mas depois também vem o outro lado, que é o lado o meu lado cristão, que também fala que acaba por ser um bocado de idolatria. Então tu tens que conjugar isso, tanto as tuas crenças espirituais, como as tuas crenças pessoais, como aquilo que tu trazes da tua casa. E começares a fazer essa autoavaliação permanente. Porque a inteligência emocional e a tomada de decisão de avançar para a inteligência emocional é uma decisão diária, Osvaldo. Denise, tu falaste algo muito importante e não sei se tu destes conta, tu fizeste uma conexão, tu perdeste a avó como se fosse a mãe, alguém querido. Tu viveste o ciclo que é o ciclo do luto. Decidiste fechar e decidiste continuar. Mas destes um exemplo, tu fizeste uma colação muito boa, essa conexão do exemplo do teu amigo que, em vez de decidir fechar ciclo, ele permaneceu ali. Então, vamos notar aqui está um exemplo vivo da inteligência emocional. Denise decidiu fechar o ciclo porque a Denise se autoconhece, ela se automotivou e a Denise decidiu, através do significado que ela deu, ela decidiu fechar o ciclo e continuar. Daniel Goleman, que é o pai da psicologia, ele diz que a inteligência emocional, ele definiu que a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de controlar os nossos sentimentos e também a capacidade que nós temos, então, de dar o controle às nossas emoções. E através deste controle que nós vamos ter, ali vai sair a nossa atitude, ali vai sair o nosso comportamento, ali vai sair a nossa decisão. Exatamente. O que a Denise trouxe? Ela tomou a decisão de seguir. Por quê? Porque ela se autoconhece, ela se automotivou e ela consegue sair desta. Pessoas que, por falta desta inteligência emocional, não conseguem digerir. E muitas das vezes essas pessoas precisam mesmo de ajuda, porque ali ele pode escambar por uma depressão. Certo. É dessas pessoas que eu gostaria que nós começássemos a falar. Pessoas que não têm inteligência emocional. Como é o estilo de vida de uma pessoa que não tem inteligência emocional? Eu vou te falar por mim. Eu tenho 47 anos de idade. E eu posso dizer que eu comecei a viver aos 44. Por quê? Porque eu até aos 44 eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Zero. Zero mesmo. E vamos para um exemplo simples. Bati com o carro. Ok? Eu posso te tomar a decisão, Osvaldo. Bati com o meu carro, foi um acidente, algo que eu podia ter prestado mais atenção, não prestei e continuei ali. Eu posso tomar a decisão de continuar a murmurar a batida do carro para sempre. Ou posso chegar, porque o luto é necessário. Tu precisas de fazer o teu luto. Isso faz parte. O ser humano tem que fazer o luto. Só para realçar que nem sempre o luto é morte. Não estou a falar de luto morte. Estou a falar do momento que aconteceu algo de negativo contigo. Tiveste um acidente. Há necessidade de fazeres o teu luto. Aborreces-te, gritas, ficas revoltado contigo mesmo, mas toma a decisão. Ok, está. Agora vamos olhar o que é possível fazer aqui. É grave? É. Não, não é. Epá, o que aconteceu? É o carro. É apenas material. Uau. Graças a Deus que eu tinha um carro. Porque se eu não tivesse carro, nem sequer carro teria para bater. É uma forma de reprogramar. Uau. Hoje de manhã aconteceu com uma colega minha do trabalho. Ela foi fazer uma compra, uma situação online e caiu num phishing. Foi burlada um certo valor. Eu olhei para ela, ela ficou mal quando se apercebeu que era uma burla, perdeu acho que 60 ou 70 mil kwanzas, agora não sei o valor exato. E eu olhei para ela e disse, quanto tempo tu vais continuar aí? Ok.
Ok. Porque ela começou com dor de cabeça, fez um pico hipertensivo, começou a sentir-se mal e tudo mais. Eu disse, querida, olha para a situação toda, o que é que tu podias fazer de diferente? Podias fazer isto, isto, isto. Então, este é o teu aprendizado. Uau. É o que tu aprendeste agora. Esta situação veio para te ensinar alguma coisa. Osvaldo, o facto de eu ter-me perdido a chegar até aqui, eu tenho que tirar um aprendizado. Qual é o aprendizado? Que eu tenho que começar a melhorar a minha capacidade de me orientar. Não posso partir da premissa, porque moro e trabalho no centro da cidade, que este é o meu estilo de vida para sempre. Ok. Eu tenho que melhorar o meu senso de orientação. Isso é algo que eu aprendi com a minha trajetória e ter-me perdido até chegar aqui. Isso tu consegues, a partir do momento que tu te conheces o meio à tua volta, tudo na vida tu podes levar para o lado negativo ou podes levar para o lado positivo. Em todos os momentos. Eu podia ficar, meu Deus, vou estragar o meu carro, porque o meu carro é baixinho, é pequenininho, nesta estrada, nisto e naquilo. Ou não, conheci um lugar novo. Mas quem foi a Denise antes dos 44? A Denise, antes dos 44, era uma pessoa que não sabia nem sequer o que era inteligência emocional. Era uma pessoa extremamente emotiva. Emotiva é bom ser emotivo, porque nós precisamos das emoções para viver. Mas é errado, ou pelo menos não diria errado, porque é uma palavra que eu estou a tomar algum cuidado. É disfuncional tu usares as tuas emoções para gerir a tua vida. E era o que eu fazia. Eu fazia picos de stress muito facilmente. Qualquer situação fora do meu controle desestabilizava-me emocionalmente completamente, de perder o sono, de deixar de dormir, de não conseguir comer, perder peso e tudo mais. Assim, eu sobrevivi a relacionamentos abusivos. Eu sou sobrevivente de relacionamentos abusivos. Então, eu passei por situações emocionais que me destruíram a autoestima, a autoimagem era completamente distorcida. Então, isto já trazia para mim uma carga emocional muito grande. Aos 44 anos, eu descubro o mundo do coaching, através do método CIS, a quem eu tenho eterna gratidão à Febra CIS, e não me canso de dizer, e não é merchan, eu tenho uma gratidão eterna àquela instituição, porque a minha vida mudou, mas mudou. Quem me conheceu há 3 anos atrás não consegue perceber como é que hoje eu sou a mesma pessoa. Uau. E funciona mesmo. Funciona muito. Funciona muito. Eu sou totalmente apologista de ter coaching. Eu tenho um coach, eu tenho uma mentora e eu tenho uma terapeuta. São profissionais que todo ser humano precisa em todo momento. Assim como é importante ter um dentista, ter ter um fisioterapeuta, ter um PT no ginásio, certo, ter uma nutricionista. A nossa saúde mental, Osvaldo, é muito mais importante do que a nossa saúde física. Por quê? Porque a saúde mental, a nossa saúde emocional, gera o físico. Há um livro muito, muito, muito forte, que é o Você Pode Curar a Sua Vida. Que prova, por A mais B e por preceitos científicos, que isto que está aqui dentro eu acabei de ler pode te levar à morte. Eu acabei de ler na verdade, é um livro, estou a repeti-lo. É o Mude os Seus Horários, Mude a Sua Vida. Eu não conheço. Yeah. É top. E o que é que ele traz? Ele diz que antes que o corpo se manifeste, o cérebro tem de se manifestar. Mas há um casamento sem duas partes, que é o cérebro precisa da energia que o corpo vai produzir, e se o corpo não produzir energia, o cérebro não produz as funções exatas para o corpo persistir ou resistir. Entende? Então, é um casamento. A maneira como você trata o seu corpo define muito como a sua mentalidade será definida. E a maneira como você vai definir a sua mentalidade vai definir muito como você terá, como manterá o seu corpo. Então, é um livro top, muito bom. Agora, vamos lá ver. 3 anos atrás, havia uma disfunção, era muito intuitiva, muito explosiva. Era muito explosiva. Eu era aquela pessoa, eu até tinha um provérbio, entre aspas, na boca, que era, eu não sei lutar, mas na boca ninguém me ganha. Uau! Eu às vezes que olho para trás, eu nem acredito que eu consegui sobreviver 44 anos, porque era muita guerra.
Eu acordava para lutar todos os dias. Eu estava emocionalmente desgastada. Eu tinha guerras. Em casa tinha guerras, no serviço tinha guerras. Em todo lado. A minha vida era lutar. Eu hoje aprendi que o silêncio eu ganho muito mais guerras no silêncio do que propriamente a falar. Denise, permita-me, eu estou aqui, quando o Osvaldo dirigiu essa pergunta, eu estou aqui até agora, fiquei introspectiva. Fiquei introspectiva por quê? Porque, Osvaldo, tu foste felizardo em fazer-nos esta pergunta. Como é que as pessoas que não conhecem inteligência emocional, que não têm inteligência emocional, vivem? Essas pessoas vivem no piloto automático. Podes crer que pessoas estão a suicidar-se, pessoas estão a morrer por falta de inteligência emocional. As pessoas, por não se conhecerem, quantas vezes nós já escutamos que jovens brigou com a mãe, atirou-se do prédio, jovem, porque ela não tem aquele controle emocional, não tem autodomínio. Eu, um belo dia, eu recebi um livro. Este livro era de um chefe que trabalhava comigo, Aníbal Tenente Cabange. Gratidão, mas gratidão mesmo. Foi assim que este livro Inteligência Emocional chegou à minha mão. Ele escreveu assim: mais vale ser empregável do que empregado. Para Madalena Batalha, mais vale ser empregável do que empregado. Desde aquele dia, aquilo foi como uma chave no meu cérebro. Eu peguei na mesma semana, eu li este livro Inteligência Emocional, só para vocês terem a noção. Antes de eu ler este livro Inteligência Emocional, até quando eu tivesse a me sentir assim esquisita, eu tinha receio, pensava que ia acontecer algo grave, eu ia morrer. Quando eu olhasse para o espelho e me sentisse bonita, eu pensava, não, epa, dizem que quando a pessoa está a ficar bonita, está a morrer. Só para vocês terem a noção que eu sofria no Jesus. Eu peguei este livro, eu li em uma semana. Vou vos contar, eu vou vos dizer, eu confesso aqui, eu fiquei revoltada, eu chorei, eu fiquei alegre. Chorei por quê? Chorei porque eu estava a ter o conhecimento. Fiquei revoltada por quê? Porque era algo que todo mundo devia ter conhecimento e não tinha. E eu praticamente fiquei ali, mas a me agarrar. Escolas há, estações há, países há, em que começa-se da base, alfabetização emocional. O eu estuda-se, entra para o currículo. Eu tenho fé, calma só Denise, sei que queres falar, não vai estragar teu auxílio. Eu tenho fé que a minha Angola, o meu solo pátrio, vai pegar um dia a inteligência emocional, meter da base. Porque esta criança que está crescendo, independentemente do meio que está inserido, porque nós somos, a nossa reprogramação emocional é o que nós aprendemos, o que nós vimos, sentimos, o que nós praticamente ouvimos e vimos. Logo, esta criança que o professor que vem através do meio em que está inserido tem a reprogramação emocional dos seus parentes. Muitas das vezes também não tem aquela instrução, independentemente de ter a pedagogia, esse professor vem e influencia esta criança. É possível. Nós temos técnicas e métodos para começar a meter praticamente as reprogramações emocionais de raiva, de vergonha, de medo, de alegria, de tristeza, fazendo exercício para que a criança consiga discernir quando é que ele está alegre, quando é que está triste, quando é que ele está com raiva. Não temos isso. Nós crescemos chocando. Eu, antes de conhecer a inteligência emocional, eu sofri inutilmente. Porque até me permitir me sentir linda, eu ficava com receio. Hoje, como falamos aqui do autoconhecimento, que é uma das primeiras habilidades da inteligência emocional, eu me conheço. Hoje eu já sei que quando eu estou introvertida, é a Madalena com forma, então eu já sei o que fazer para sair disso, automotivar-me. Porque é sério que quando você não se conhece, você sofre inutilmente. E para dizer e responder à pergunta do Osvaldo, que essas pessoas que não têm inteligência emocional, que não é algo de brincadeira, isso é algo, eu digo aqui e repito, devia ser de base. Eu faço fé que a minha Angola um dia vai implementar isto para a educação.
mas todo ser humano devia ter consciência do seu emocional, identificar quando é que está com uma reprogramação emocional de tristeza, identificar porque isto faz a tua decisão, isso traz o teu futuro, isso traz a tua atitude, traz o teu comportamento, e uma decisão que você toma no momento em que não devia ter tomado pode repercutir futuramente e destruir toda uma vida. E creiam, pessoas aqui estão a destruir a vida. Sim, e enquanto se destrói, imaginamos que nós estamos numa sociedade que, em parte, a estatística, acredito ser 90% de disfunção. 90% de disfunção. De onde parte a disfunção? Assim, nós temos vários lados onde a disfunção pode partir, né? Nós naturalmente nascemos seres humanos, então há ali alguma coisa que nós temos os perfis comportamentais, temos uma coisa que é importante nós também percebermos, nós somos vítimas de outras vítimas, nós somos frutos de alguém. Eu venho de uma família em que as mulheres são naturalmente muito fortes. Nós viemos de um continente onde as mulheres levam a sociedade nas costas. As mulheres deste continente, na verdade, gerem os lares. É natural, é o que acontece, é o que nós temos. E a minha família, as mulheres são aquelas de luta, de batalha, aquelas que agarram as coisas pela mão. Então, eu já tenho uma formação de base, de força, de ir atrás, de não esperar que façam, de ser a que vai atrás para fazer. Eu tenho um perfil comportamental que eu, graças a Deus, aprendi o que eu era, porque eu sofri durante anos. Eu sou ID, e em alguns momentos DI, depende de onde eu estiver, porque o meu D e o meu I estão ali, eu sou influente, dominante ou dominante influente. Eu tenho a minha dominância e a minha influência a lutar quase diariamente, dependendo do momento, uma sobe mais do que a outra. E eu, como não me conhecia, eu combati o meu perfil comportamental, aquilo que eu sou naturalmente. Eu não me conhecia, então eu acreditava quando as pessoas diziam, tu falas muito. Ou quando as pessoas diziam, tu vens e agarras tudo pela frente. Isso doía-me, porque primeiro eu não sabia quem eu era. Em momento nenhum, nem espiritualmente, nem materialmente, eu não fazia a mínima ideia de quem eu era. Okay. Então eu ouvia o que as pessoas diziam e aquilo afetava-me. E deixava-me baixo. Tanto é que eu, quando vou fazer a formação de perfil comportamental, de analista de perfil comportamental, e quando eu, pela primeira vez, começo a perceber o que eu era, e quando eu faço o meu primeiro perfil comportamental, a minha primeira análise, eu percebo que eu estava com o meu adaptado muito alto. Então, eu forçava-me a ser um CS, um conforme estável, para agradar as pessoas à minha volta, e eu vivia a sofrer, e revoltadíssima, permanentemente revoltada, porque eu estava a viver um personagem. Hoje, como eu uso a inteligência emocional a meu favor, eu já uso o meu perfil comportamental a meu favor. Quando eu preciso de agarrar um projeto, eu ponho o meu dominante à frente. Eu já uso as minhas características dominantes a meu favor. Quando eu preciso de pegar no microfone, é a Denise influente que está ali. Porque é uma característica natural minha desde criança. Eu não me lembro, as pessoas dizem, o maior medo da humanidade é falar em público. Osvaldo, eu não me lembro de um momento que a Denise teve medo de falar em público. Em idade nenhuma. Dessa uma audiência que fosse, eu ia falar. Essa sou eu naturalmente. Então, quando eu sou criada por um conjunto de mulheres, que a minha família é maioritariamente feminina, fortes, eu já trago aquela coisa de que a mim ninguém me dobra. E se tu vens com alguma questão acrescentada à minha dominância natural, eu vou te combater até o último minuto e vou usar a minha linguagem para te combater até te ver destruído. Isso é a Denise de há 4 anos atrás. Osvaldo, tu perguntaste também, a Denise respondeu muito bem, porque, olha, não procurem mais a Denise. A Denise ficou lá no passado. Aquela Denise morreu. Denise ficou no passado. Aquela morreu. Esta é outra, completamente, eu conheço-a.
Para dizer, Osvaldo, tu perguntaste praticamente sobre a inteligência emocional, como é que as pessoas, não é, que não têm esta inteligência emocional e de onde parte essa disfunção do ser humano ou da sociedade. Eu começaria por dizer que o ser humano, a maior busca, a maior procura do ser humano é aceitação. Nós estamos inseridos numa sociedade, conforme a Denise disse, nós praticamente somos vítimas de outras vítimas, porque nossos pais fizeram repetição de padrões do bisavô, dos trisavós e trouxeram para nós. Nós temos como a maior busca aceitação. Essa disfunção sai da onde? Quando até a pessoa pensa que a felicidade é ter o carro dos sonhos, é ter a casa dos sonhos, é ter... Então essas pessoas começam a fazer para ter, em vez de ser para ser. Isto é muito, mas muito errado, na minha perspectiva. Há quem, para ele, o ter é mais importante, na minha perspectiva. Essa disfunção vem desde o momento que você inverte a pirâmide. Esta disfunção vem desde o momento que você não se conhece. Essa disfunção vem desde o momento que você pega a reprogramação emocional dos teus pais, dos teus familiares ou das pessoas que te criaram e você nunca se pergunta se realmente esta é a minha verdade. Não tem como isto serve você... para mim. Correto. Não é o certo para ti, ou é, não sei, e você vai vivendo assim, você fica completamente perdido a viver no piloto automático. Não tem como você não ser disfuncional, Não tem porque como. você depois não se autoconhece, não tem como se E tu automotivar. repetes aquilo simplesmente no automático. Correto, tu vais fazer a repetição de padrão e você praticamente vai se perder. Não tem como ser congruente o que você diz com o que você fala. Exatamente. Há uma história que eu gosto muito de contar às mulheres com quem eu trabalho, que é o seguinte. Há uma família em que a bisneta pegava e de uma receita de peixe da família, pegava e cortava a cauda e a cabeça do peixe e punha no forno. Até que a bisneta, isso já estava a ser feito, era uma receita de família que vinha lá atrás. De geração em geração. Ela pergunta, mas por que eu tenho que cortar a cauda e tenho que cortar a cabeça? E pergunta à mãe. A mãe disse, não sei, a minha mãe já fazia assim. Então ela vai perguntar à avó. Pergunta, mas por que, avó, que esta receita de peixe temos que cortar a cauda e temos que cortar a cabeça? Isso não sei, filha, eu também aprendi assim com a minha mãe e nós sempre fizemos assim. Ela não ficou satisfeita. Ela foi perguntar a uma tia da avó dela mais velha, que ainda conheceu a bisavó, e perguntou, mas por que? Ela disse, não, nós fazemos o peixe assim. Porque a travessa que a minha irmã mais velha tinha, que é a mãe da tua avó tinha, era pequena. Então o peixe não cabia inteiro, então tinha que cortar a cabeça e tinha que cortar a cauda. Moral da história, nós repetimos aquilo que nós nem sabemos por que estamos a fazer. E não temos a coragem de perguntar se realmente aquilo que a Madalena disse, esta é a minha verdade. E muitas vezes ter a coragem de ser a primeira a sair da manada, ou ser a primeira a colocar o peixe inteiro na travessa, dói. Eu fui a primeira a sair da manada na minha família. E vou dizer que em muitos momentos a caminhada é solitária, porque ninguém percebe por que eu de um momento para o outro, que era a rainha das respostas tortas, vejo a situação, olho, sorrio, viro e continuo o meu caminho. Denise, não estraga o teu raciocínio, eu vou te dizer, tu falaste de dor. O ser humano, por natureza, ele tem a tendência de ficar na zona de conforto. Para dizer que a zona de conforto é uma zona de passagem, não é para estabilizarmos. Mas tem medo da dor, fugindo à dor, não se predispõe ao conhecimento. Olha, eu tenho dito para mim mesma, que eu não aconselho ninguém, porque é minha definição, que até a dor me faz crescer. Eu digo que é presente, porque é dali da dor onde eu tomo as minhas maiores, onde eu tomei as minhas maiores decisões. O teu paradigma pode ser outro, mas para mim... Mas a dor é a melhor, pelo menos para mim, Madalena.
Eu, quando cheguei ao coaching, foi num momento de muita dor. Eu, para ter chegado aonde cheguei hoje, houve um momento que eu bati no fundo do poço, ou que eu acreditava que era fundo do poço, porque hoje a vida já me mostrou que que o poço não tem fundo. Porque tu, se continuares ali, ele vai ficando cada vez mais fundo. Eu estava num momento onde eu tinha conflitos seríssimos no trabalho, onde eu estava numa relação péssima com os meus pais, com os meus familiares, estava com problemas sérios com o meu filho. Eu tinha o meu filho à beira do suicídio, com uma depressão e ansiedade. Eu tinha o mundo a cair-me em cima. E eu não entendia que a única pessoa que precisava realmente de tomar uma decisão no meio daquilo tudo era eu. Porque eu era a que mais sofria, porque tudo vinha para cima de mim. Então, quando isto cai em mim, eu estou num beco sem saída, no meio da pandemia. Estou num beco sem saída. Eu descubro o bendito do método CIS. Eu caio e está alguém dentro do método CIS que eu não conhecia de lado nenhum, que aponta o dedo na câmara, na altura fizemos todos online, e diz que eu era a única responsável pela vida que eu tinha a levar. Isso foi a coisa que mais me doeu na vida. É eu ter constatado que se eu tivesse dado a virada da chave antes, eu não teria tido tantos anos de sofrimento. Todo mundo, ou quer dizer, todo mundo não, retiro a fala. Okay. Vejo que muitas pessoas têm esta fala, não é? Em dizer que se eu pudesse, se eu soubesse, teria feito isso antes. Mas é implícito dizer, não é? De que se você tivesse esse conhecimento, se tivesses estas oportunidades que tivesses durante esses 3 anos, não seria a mulher que eu sou hoje. Terias sido? Não sou. Eu sou fruto, é o que eu disse à Madalena. As dores forjaram-me. A Denise que é hoje só existe porque passou por tudo quanto passou. A Denise hoje só consegue trabalhar com mulheres da forma como trabalha porque em algum momento passou por relacionamentos abusivos. Em algum momento eu tive que lidar com dores e algumas delas auto-infligidas. Foi necessária a dor? Para o processo que eu estou a viver hoje foi necessária a dor. Para o processo que eu estou a viver hoje foi importante a dor. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Denise, sabe o que aconteceu comigo? A uma dada altura da minha vida, eu tive a necessidade de me posicionar. Tive a necessidade de me posicionar. E quando eu me posicionei, já me conhecendo, o que eu fiz? Eu agradeci as pessoas que eu apontava o dedo. Por quê? Porque quando nós apontamos o dedo, nós estamos a nos vitimizar. Nós estamos a dizer, se o fulano é culpado por aquilo que me aconteceu, nós estamos a ser autorresponsáveis. Logo, nós achamos que não devemos mudar, que nós estamos corretos. Logo, eu pedi, agradeci, pedi obrigada. Por quê? Porque essas pessoas contribuíram para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Exatamente. O que eu fiz? Tudo que eu recebi de errado, eu não me vitimizei. Eu fiz como um trampolim para que eu chegasse. Mas eu passei pelo meu processo de vítima. A pessoa que eu quisesse ser. Mas eu passei pelo meu processo de vítima, Madalena. E uma coisa, Denise, por me conhecer, eu mesmo assim, depois de estar na inteligência emocional, eu ainda me vitimizava. Vamos lá ver uma coisa juntos. Vamos lá ver uma coisa juntos. Como fazer da inteligência emocional um pilar principal de autotransformação, autodesenvolvimento ou autoconhecimento? Assim, primeiro é transformá-lo num estilo de vida. E não é algo que é virada a chave. É um processo. Não é um evento. Não é um evento, Osvaldo. Não vamos estar aqui a vender a banha da cobra aqui aos nossos auditores, a nossa audiência. Não é algo que a Denise hoje tomou a decisão, descobrir qual é o conceito. Uau, tenho um conceito novo, vou virar chave amanhã, sou uma mulher diferente. Não. É um processo. E é um processo constante. Eu ainda em novembro passei por um momento que eu descobri que ainda havia coisas e camadas para retirar. Para já é primeiro conhecer, tomar a decisão, a primeira de todas é tomar a decisão de eu preciso saber quem eu sou.
Eu preciso de conhecer a minha real identidade. Parece um nome clichê, uma frase clichê, um termo clichê. Mas é muito importante. É importante, Osvaldo, se tu não souberes quem tu és, qualquer pessoa vem e diz quem tu és. Certo. E é o que tu disseste que tu, na fase em que eras criticada diretamente, não é? Por tu não saberes qual eram os teus perfis comportamentais, não é? Não sabias e te adaptavas à conformidade e à estabilidade para se adaptar ou ser aceito pelo coisa. Então, quem não tem uma autodefinição, uma autoidentidade, forja-se forçosamente a caber no modelo que lhe é infligido. Certo? Eu, não sabendo quem eu sou, eu estou a falar isso emocionalmente, estou a falar isto espiritualmente. Se eu, Denise, não souber quem eu sou, qualquer um vem e diz quem eu sou. E vai definir exatamente quem você terá de ser. E o que é que eu tenho que fazer? Certo. Eu hoje, a Madalena vem ter comigo e diz, vamos para o sítio de tal. Eu vou analisar primeiro que sítio de tal é esse que ela me quer levar. Eu vou me levar, vamos aonde? Ah, não, é uma rave, não sei de quê. Não é ambiente para mim, Madalena. Obrigada, não vou. A Denise de lá atrás, para não ficar mal com a Madalena, ia. Bora. Vamos embora que é rave. Estou dentro. Osvaldo. Hoje, nem para pisaria, se eu sentir que não é para já onde eu quero estar, não é o que eu quero estar a fazer neste momento, e se não é o ambiente para onde eu realmente pertenço, eu não saio de casa para lado nenhum. Sim. E uma coisa que eu aprendi com este processo, eu consegui diferenciar o que é solidão e o que é solitude. Okay, e isto foi a coisa mais importante para mim. Eu tinha muita dificuldade de ficar em silêncio. O silêncio me matava. Por quê? Porque o silêncio obrigava-me a ouvir as vozes que eu tinha aqui dentro. E as vozes doíam. Eu não estava com a minha casa em silêncio nunca, Osvaldo. Nunca. Fugia, eu tinha a televisão ligada, eu era YouTubes ligados, ou era isto a falar, ou eram pessoas, ou eu estava em ambientes permanentemente rodeada de pessoas. Eu hoje chego a casa, eu saio daqui e vou para casa, tudo em silêncio. Pego no livro, tenho as minhas rotinas, tenho as minhas coisas para fazer, se é live, se é isto, se é aquilo. E estou bem comigo. Que era uma dificuldade que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha receio de estar comigo mesmo. Reencontrar com teu eu. Eu falo de uma chave. Osvaldo. Fazer da inteligência emocional. É mesmo para si. É mesmo para si. Mesmo para si, Madalena. Fazemos da inteligência emocional um estilo de vida. O que é isso, estilo de vida? Como fazer da vida um estilo? Ok, boas. Como Master Coach emocional, eu uso ferramentas que auxiliam o próximo a fazer da inteligência emocional um estilo de vida. Não só ele ouve na teoria, como põe em prática. Eu diria duas coisas agora: mudar os teus hábitos e mudar o teu comportamento. É insano querer um resultado diferente e fazer as mesmas coisas. E peguem a chave. Quem puder, pega a caneta e pegue uma agenda e aponta. Se autoconhece, pergunta: quem sou eu? Se automotiva. Saiba identificar qual é, não vou dizer aqui reprogramação emocional, porque esse termo é muito técnico, qual é o sentimento que tu estás a sentir. O que você está sentindo no momento? Você tem que se identificar. Não paramos para nos perguntarmos se hoje estamos felizes, se não. O que nos faz bem? Quais são os pressupostos que eu necessito para eu estar bem emocionalmente? Nunca paramos. Você é ser humano, você todo dia vai para a rua. Se você não saber em que pé estás, praticamente não conseguirás viver. Então, a pergunta do Osvaldo é pertinente. Como você vai fazer isso de um hábito? Muda o paradigma. Muda. E a relação interpessoal, você está a lidar com as pessoas. Então, você deve saber identificar os teus sentimentos, tuas emoções. Você deve ter controle emocional, deve ter autodomínio, sobretudo se conhecer. Partimos do pressuposto que você se conhece. Você que se conhece, então vai conseguir gerir este pacote todo que é importante. Mas não esqueçam,
Mudem mesmo o hábito. Há uma coisa que ajuda muito e ajudou-me muito. Eu falo muito comigo mesma agora. Eu tenho muitas conversas internas, diálogos profundos. Então, quando eu não consigo controlar o que tu vais fazer, mas eu tenho o poder de controlar a forma como eu vou reagir. Então, quando tu fazes alguma coisa para mim, Osvaldo, eu olho e pergunto, eu estou sempre a fazer perguntas a mim mesmo. Isto vai mudar a minha vida? Não. Então fico quieta. Sabes por que tu te perguntas, Denise? Tu estás de parabéns, tu te fazes a pergunta. Porque tu estás num nível que já tens inteligência emocional. A inteligência emocional tem esta capacidade. Ela faz com que, como se fosse uma árvore, tu tiras a raiz e tu trazes para aqui. A inteligência emocional tem isto. Ela tira do teu passado, ela tira o teu passado e ela consegue ressignificar aqui no presente. O que era mal para você lá, você consegue... Não vai esquecer, não é fácil. Mas você consegue, a inteligência emocional consegue com que tu tiras esse passado mal que ontem se foi uma Denise que teve conflitos, teve traumas, teve crenças mais. Então, ele consegue reprogramar, ressignificar aqui no presente. E logo, ele vai te dar um futuro mais aflorado em relação a este passado que tu tiveste. E a inteligência emocional tem esta capacidade. Ela ressignifica, ela reprograma, mas é isso que nós falamos anteriormente. Faça disso um estilo de vida, mas, sobretudo, conheça-se e mude esse paradigma. Há uma coisa que também é importante, é nós termos noção do sentimento do próximo. A parte de uma das questões da inteligência emocional é também nós reconhecermos os sentimentos que o outro tem. Estamos a falar de empatia. Mais do que empatia. Compaixão. Também mais do que isso. Há um exemplo muito simples, que eu muitas vezes uso com as minhas clientes. Eu mando uma mensagem, tu respondes uma mensagem. As mensagens escritas é o maior teste de inteligência emocional que tu podes ter, porque tem muito a ver com o estado em que tu estás e tu recebes. E a interpretação que vais dar aquela mensagem, que nada tem a ver com aquilo que eu enviei. Certo. Tu recebes conforme o tu estás. Então, tu recebes e digo, vais à festa e tu respondes, por que haveria de ir? Eu, Denise, estou num momento mau. Estou a passar por uma situação, tive um acidente, tenho um filho doente, tenho a mãe no hospital, está um caos generalizado à minha volta. E eu vou interpretar a tua mensagem como se tu tivesses respondido, e por que eu haveria de ir? Quando, na verdade, tu só me perguntaste por que eu haveria de ir. Para saber se há algum motivo específico para eu estar nesta festa. Então, tu conseguiste perceber que a forma como tu interpretaste aquilo nada tem a ver com a forma com que o emissor da mensagem emitiu aquela mensagem, perdoem-me a redundância. É importante também, isto foi a forma como eu interpretei, o que não quer dizer que tenha sido a forma como ele emitiu esta mensagem. Isto também faz parte deste estilo de vida. São as análises permanentes que, tal como eu estou no momento mau, pode ser que ele também esteja no momento mau. Então, ele estar a reagir assim ou agir desta forma pode ter a ver com o momento que ele está. Porque se tu perderes hoje o emprego, não vais estar a dançar. Tu vais estar triste, revoltado, depende de todas as circunstâncias que influenciaram, que criaram aquele momento de perda de emprego. E eu perceber as tuas emoções e o que tu estás a viver ali à volta, é importante também para eu poder definir a minha reação. Então, fazendo a inteligência emocional um estilo de vida, é pondo em prática diariamente. E vou dizer mais uma vez, é um processo, Osvaldo. E é diário, e é todos os dias, e é uma decisão, é que nem perdoar. Eu perdoo e o meu processo de mudança começou com o perdão. E eu tornei o perdão um estilo de vida. Eu todos os dias olho para ti e eu olho para as tuas atitudes e para as tuas posições em relação a mim e eu tomo a decisão de te perdoar todos os dias. Então, todos os dias eu tomo a decisão de manhã de ser emocionalmente inteligente e ponho em prática todos os conceitos e preceitos. Claro que uns dias correm melhor do que outros, sou um ser humano. Há dias que eu chego ao fim do dia, quando faço a minha análise do dia,
Mas Ok. podias ter sido melhor. Uau. Certo. Eu nunca falho. Eu simplesmente posso ser melhor. Olha, olhando para o modelo de estilo de vida, sobre inteligência emocional, eu traria um conceito que é assim. Nós, os seres humanos, temos dois caminhos. Um de associação, outro de dissociação. Nós associamos todas as coisas que já vivenciamos e que gerou um certo impacto emocional. É. E dissociamos, muitas vezes, as coisas que já trouxeram alguma experiência, mas que desde o momento que nós vivenciamos, geramos um determinado significado. Isto não é para mim. Então, nesta associação e dissociação, você acaba associando até o que você não devia associar. Por quê? Porque quando as pessoas constantemente associam as suas experiências, os seus traumas, as suas memórias ao contexto, acabam sempre se prendendo ao passado. Exatamente. E nunca se dão a liberdade de viver uma nova fase. O que é que eu fiz quando eu percebi essa chave? O que é que eu fiz quando eu percebi essa chave? Tu, Denise, num primeiro contacto, nós estamos aqui. Boas, nós levamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu falhas. Eu não vou pegar a tua falha e associar logo com você aquilo. Eu defini para mim mesmo. Só tem no mínimo 3 evidências semelhantes para me definir de que você é exatamente isso. E quando eu ajustei isso na minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha a liberdade de não julgar as pessoas, mas de aceitar as pessoas como elas são. Exatamente. Correto. Entende? Porque assim que eu comecei a dissociar dos meus traumas, das minhas crenças, dos meus ideais em relação aos modelos de vida ou às características das pessoas, em relação ao modelo das características que eu queria para a minha vida, eu comecei a perceber, calma aí. Aqui estamos a criar avatares que não dá certo. Tu crias personagens, na verdade. Que não dá certo. E muitas vezes são fantasmas que te perseguem a vida toda. Deixa ela viver como ela tem de viver. Eu não estou aqui como um mediador da vida dela, eu estou como um mediador da minha vida. Então, eu permito que ela faça isso até aqui. Daqui para ali eu não permito. Depois surge também a lei do 10/90, em que isso é só 10% que você fez, 90% é o que eu vou dar como Exatamente. A minha avó tinha uma frase que ela repetia sempre para nós toda a vida. Lembro-me dela dizer: as más ações ficam mal a quem as pratica. Então, o facto de tu teres tido uma má ação não quer dizer que eu me tenha que associar a ela. E associando-me a ela é aplicando realmente a lei do 10/90. A pessoa fez errado, ou cometeu uma injustiça, ou teve uma atitude que não deveria em relação a ti. O que é que eu vou fazer com isso? É muito mais importante do que aquilo que tu fizeste, porque tu fizeste, a ação é tua. Eu não posso me associar a essa ação. E isso também é ser inteligente emocionalmente. E é uma das habilidades é você também de identificar os sentimentos do outro. Exatamente. Porque quando você identifica os sentimentos, você respeita a limitação. E mais, você quando tem a inteligência emocional, tu consegues também mensurar os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Tu consegues, Denise, saber que, eu quero ter um projeto de vida, mas também você não se agarrar a 100%, porque você pode tudo, mas nem tudo te convém. E você com a inteligência emocional vai saber que quando eu quero pegar algo, eu tenho que perder outra para poder pegar. Porque se você não tiver essa visão, se você não tiver praticamente esse discernimento, é que você fica estabilizado ou fica ali a viver num piloto automático. É que isso gere a vida. É algo tão importante. Por isso é que eu defendo, Denise, eu defendo e vou reiterar que eu tenho fé que o meu país, o meu solo pátrio, um dia vai implementar inteligência emocional na escola. Não para sei isso que nós nome precisamos de levar isso. É assim, um modelo. vou parafrasear a minha avó outra vez, porque eu estou num momento realmente de honrá-la. E a minha avó sempre dizia: faz a tua parte. Faz a tua parte, vamos fazer e a fazendo diferença. a nossa parte, se nós conseguirmos realmente, tu vais fazer dentro do teu meio, eu vou fazer dentro do meu meio, tu vais fazer dentro do teu. E o que é que eu chamo de meio? Fazer com os nossos filhos, os nossos descendentes. Quem tomou a decisão de sair da manada já iniciou um processo novo.
Osvaldo, vai olhar para o comportamento do teu pai, vai olhar para o comportamento do teu avô, do teu bisavô. E se tu tomaste a decisão de quebrar aquele padrão e seguir um rumo diferente, tu saíste da manada. Já começaste a fazer uma nova Tu já começaste a fazer uma nova e estás a criar padrões diferentes, que são esses que vão passar para os teus filhos. Correto. E se consegues levar a inteligência emocional para a vida dos teus descendentes e daquele que é o teu meio envolvente, tua esposa, os teus amigos, as pessoas mais próximas de ti, estás a fazer a tua parte e não tem como a sociedade não se ver. Facilita o processo. Porque tu tomaste essa decisão. E a tua decisão acaba por criar um efeito avalanche, vai vindo e vai ficando e vai levando as coisas à volta, porque o mundo tem que se dobrar. Denise, e vai se dobrar. Do efeito avalanche, sabes o porquê que a inteligência emocional veio tanto à ribalta? Além do praticamente o Daniel Guilherme, com a publicação do livro e a questão que eu falei anteriormente, ter ressaltado, praticamente por quê? Porque se notou que as pessoas inteligentes emocionalmente eram as supostas pessoas mais felizes que tinham mais sucesso. Mesmo quando o paradigma, o algoritmo não define quem tem sucesso, quem tem progresso, quem não tem sucesso, não está definido, porque eu posso estar aqui no anonimato e a prima ou a irmã pode ser muito inteligente, mas eu amanhã chegar ao patamar dela. Ou superá-la. Sim, ou superá-la. Mas o que aconteceu? Notou-se que as pessoas que tinham inteligência emocional eram as pessoas mais sucedidas, mais felizes, que tinham mais progresso e mais sucesso. Eis a razão da inteligência emocional estar assim à ribalta. Porque é provável. Ô, Denise, eu não tens outra forma, Madalena, não tens outra forma. Se tu continuares assim, põe a Madalena antes deste processo. Se aquela Madalena continuasse, eu posso te garantir e digo-te com toda a certeza, eu, Denise, se continuasse com o mesmo padrão, não estaria viva hoje. Eu digo isso com toda a certeza, Osvaldo. Meu Deus. Eu estava a levar um rumo, ou eu tinha um AVC, ou ia me meter numa confusão qualquer, alguém ia me dar um tiro em qualquer lado. Porque aquele ritmo, eu não ia aguentar até hoje. Eu digo isso claramente. E digo que isso foi obra do divino, porque eu não ia continuar a viver no estilo de vida que eu estava a viver. Eu era, como é que eu ia dizer, era construtora de inimigos. Eu ia te peitar e eu ia te ganhar. Então, quando eu entro neste processo, e vou te dizer, e quem estiver a ver, a ouvir, gravado ou não, não é um processo fácil, eu não quero vos vender de que isto é fácil. Não é, dói. É uma jornada. Porque o processo de autoconhecimento, que é o primeiro passo de tudo, descobrir quem tu és, descobrires, aceitares, trabalhares, perceberes o que é que se passa ali dentro, é um processo doloroso. O meu escritório na minha casa, se pudesse falar, eu tinha 3 livros para escrever só com as lágrimas que eu jorrei deitada no chão daquele quarto. Foi doloroso. Mas se eu tivesse que passar por aquilo, eu passava 20 vezes. Porque nada ganha o que eu vivo hoje. Eu posso dizer hoje, com toda a certeza, que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que hoje irrito mais pela minha felicidade. E não estou aqui a vender nada. Porque, primeiro, eu aceitei quem sou. Posicionamento. Eu posicionei-me. Eu hoje não tenho medo de dizer não. Eu hoje não preciso da aceitação do meio. E vocês estão nas redes e vocês sabem. A quantidade de pessoas que saem, porque as redes sociais é ótima para aquelas pessoas que não são inteligentes emocionalmente. É um lugar perfeito. O lugar perfeito. Um lugar onde tu vais entrar com os fakes para insultar as pessoas. Eu recebo com cada mensagem, com cada comentário na rede. Denise, falando nisso, eu vou dizer que eu vou assemelhar, eu estou a olhar para ti, é o processo mesmo, tu te permitiste, é o mesmo processo, estás de parabéns. E eu tenho dito, eu estou na melhor fase da vida, eu me tornei a mulher que eu praticamente projetei para ser. Eu ainda não me tornei. Há pessoas que, quando falam, eu digo, aquela Helena ficou no passado. E uma coisa que eu digo, e eu vou falar aqui, esta mulher que cá está, mesmo eu estando no mundo do desenvolvimento pessoal, mesmo tendo a inteligência emocional, eu queria parar tudo. Absolutamente tudo. Eu disse, basta, eu não vou.
Porque eu Madalena queria não me faz ficar chorar, na minha zona de conforto. Esta mulher que cá está, disse, Nossa. Madalena, eu vou pegar a tua mão, você não vai parar. Montei uma mentoria, Ressignifica a Sua Vida. A Denise disse, Madalena, eu vou te supervisionar. Mas, Denise, eu não quero. Você vai fazer, sabe o que esta mulher fez? Ela meteu-me no grupo dela de oração, é online. Ela disponibilizou a sala dela do Zoom. Ela lá ficava como minha técnica a comandar tudo. E eu ali a falar. Eu, quando acabei, eu vi que era o que eu queria fazer, o que eu deveria fazer e que eu estava a ser chamada para ser. O que eu não vi, como os sonhos de Deus são maiores que o meu, eu queria deixar tudo. Esta mulher que cá está hoje não me deixou parar. Gratidão. Eu não podia deixar de te honrar, Denise. Gratidão, porque se tu não determinasses aquele momento, não me desses a tua mão, Madalena, eu pararia. Tu vistes esta Madalena que está aqui hoje, mas que eu nem tinha a visibilidade. Não faz isso, Madalena. Eu não posso chorar no YouTube. Gratidão, mamãe. Gratidão mesmo. Essa Madalena hoje impacta a vida. Essa Madalena hoje dá treinamento. Essa Madalena hoje dá sessão de coaching, dá sessões de terapia e está a salvar vidas. Eu queria desistir, você testemunha. Nunca eu falei isso a ninguém. Nunca eu falei isso a ninguém. Mas eu não podia deixar. Olha só a coisa maravilhosa que tem aqui. A Denise honra a avó e a Madalena honra a Denise. Oh, show de bola. E parece que as duas estão com lágrimas, só não vale chorar. Eu não vou chorar no YouTube, nem pensar. Eu já estou a vir um processo de chorar muito, desde o dia 16 de dezembro que eu estou a chorar muito. Mas não, eu não posso. É assim. Chorar é bom? É importante. Temos que reverberar as emoções. E não é só isso, em todos os momentos, há tempo para tudo neste mundo, já a palavra do Senhor nos diz. E para além de ser bíblico, de haver tempo para tudo, todos os sentimentos são importantes. Sim. E se estás emocionada, tens mesmo que chorar, tens que chorar. Eu deixei de ter vergonha das minhas emoções. E eu, quando tenho que chorar, eu choro. Quando tenho que rir, eu rio. Quando eu estou emocionada, estou. Eu não fazia ideia do impacto que tinha sido na vida da Madalena, na verdade tenha sido dita, porque também diz o ditado que mais impacto tem aquele que recebe do que aquele que dá. Mas a mim custou-me ver alguém com tanto potencial desistir. E emociona-me ela falar assim, porque eu não fazia ideia do impacto que tinha sido aquilo. Eu lembro-me de uma vez, não me perguntem porquê, nem sei como, quem é espiritual vai perceber que foi o Espírito Santo, que eu acordei com a Madalena na minha cabeça. E eu ligo para ela e perguntei por que eu estava a ver os grupos dela tão silenciosos. E foi quando ela me disse que estava cansada aqui a desistir. Eu disse, nem pensar. Nem pensar, tu não vais fazer isso. E isso tem a ver também com o quê? Eu acredito que é também parte da própria inteligência emocional. É tu poderes olhar para o próximo e perceberes que as pessoas não estão bem. E que têm o direito de não estar bem. E uma decisão que eu tomei na vida, Osvaldo, é que se não for para acrescentar na vida das pessoas, eu prefiro ficar quieta. E eu tomei a decisão de agregar em todos os momentos. Até aquelas pessoas, têm inimigos, claro que têm. Há pessoas que eu gosto menos do que outras, há pessoas que eu não quero dar confiança e não quero ter na minha vida. Mas se eu sentir que aquela pessoa precisa que eu acrescente na vida dele, eu não vou me preocupar com a nossa relação não ser boa. Se eu tiver que acrescentar na vida daquela pessoa, eu vou acrescentar. Porque foi a decisão que eu tomei. Eu, Denise, sou nobre? Não. Mas tomei a decisão de viver. E há um livro da Joyce Meyer que tem uma frase eu amo essa mulher. Que me faz sempre lembrar que quando tu tens que tomar uma decisão em relação a alguma coisa e não tens a certeza do que tomar, pergunta-te a ti mesmo o que é que Jesus faria. Aquele que é o mestre dos mestres, o líder dos líderes. E o que é que ele faria nesta situação? Se ele estivesse aqui, o que é que ele faria? E eu tomei a decisão de, não vou dizer que eu conheço na totalidade, mas de todos os dias conhecer-lhe um bocado mais do que aquilo que eu conheci no dia anterior. E isso de transbordar na vida das pessoas faz parte disso. Eu não posso ver um Osvaldo que tem potencial, alguém que tem tanto para dar, e há tanta gente que precisa de o ouvir. Porque, assim, embora muitos coaches acreditem que nós somos concorrentes
Osvaldo, nós não somos concorrentes. Não. Porque as pessoas que vão me ouvir não vão te ouvir. E há pessoas que só precisam de ouvir a tua voz. E vai ser a tua voz que os vai fazer mover. Então, tu estares aqui, ela estar aqui, eu estar aqui, é importante. Eu não vou tirar o teu espaço, tu não vais tirar o meu espaço. Epa, vamos impactar, vamos programar. Eu aprendi uma coisa bem linda sobre concorrência. Alguém disse assim, quem tem medo de estar ao lado de alguém fazendo a mesma coisa não aprendeu bem. Exatamente. Quem tem medo de estar ao lado de alguém e fazer a mesma coisa não aprendeu bem. Então, eu sempre que olho alguém que se sente inseguro, ou de estar por perto, ou do que eu tenho feito, eu já sei que ele está inseguro do que ele aprendeu. Porque quem está seguro, quanto mais próximo, melhor para ele. Sabe por quê? Porque ele sabe que você e ele, a soma vai dar uma multiplicação. Exatamente. Não vai dar um resultado Nós não de soma, estamos vai aqui dar para um resultado retirar. de multiplicação. Nós não estamos aqui a retirar. O mundo chegou aos 8 bilhões de habitantes. Agora, sim. Exato. É, Nós não somos nem 10% disso. nem Certo. 10%. Osvaldo, quantas pessoas existem no bairro onde tu moras? Quantas pessoas existem no prédio onde eu moro? E cada dia que nos calamos... Todos pessoas os estão dias a há mulheres que morrem É, porque não sabem que o problema que elas têm é a dependência emocional e é aquilo que lhes faz ficar num relacionamento abusivo. Quantas mulheres entram em relacionamentos errados? Porque não sabem que estão a repetir um padrão. Certo. Porque não sabem que elas precisam de avaliar aquilo que lhes foi dito que era um relacionamento. E é um ato diário. Será que eu não tenho voz para dizer a esta mulher, eu posso te ajudar? Será que uma mulher com as dizer. emoções disfuncionais não precisa de ouvir a Madalena? Será que há um homem ou alguém que está a passar pela situação para a qual o teu nicho trabalha não precisa de te ouvir? Eu não vou atrapalhar nada de ninguém. E eu só consigo, quando eu sou inteligente emocionalmente, é que eu sei que tu, Osvaldo, tu não ocupas o mesmo espaço que eu. E vice-versa. E eu, a levantar a Madalena, quando eu senti que ela estava num momento de baixo, nem eu senti, foi o Espírito Santo que me puxou e disse, pá, vai ajudar aquela rapariga. Ou vai falar com ela, nem foi ajudar, porque eu não sabia que tu precisavas de ajuda. yeah. E olha só uma coisa bem bonita. Na verdade, quando nós chamamos de inteligência emocional, na verdade a inteligência emocional é uma aceitação a um cumprimento ao respeito da tua intuição. Exatamente. Porque quem respeita a intuição é muito inteligente e faz sempre as coisas quando tem de ser feito. Porque essa coisa que nós chamamos, não quero retirar a espiritualidade e colocar a ciência, não. Não, fica à vontade. Mas é como se tivéssemos a traduzir o espiritual para a ciência. Essa coisa que tu dizes, o Espírito Santo, na verdade é um respeito pela fonte que você sabe que te rege, que te controla, que te domina, que tem o seu todo da sua vida, e você diz, ok, como é que eu te posso honrar? E você vai lhe honrar como? Dando ouvidos ao que ele diz. Exatamente. E o dar ouvido ao que ele diz é estar sensível às intuições. Preciso ligar para a Denise. Pega o telefone e liga. Denise, o que é que está a passar? Não foi tua intenção, mas você estava sensível à intuição. Você fez porque surgiu uma intuição. E isso é que tem a conexão espiritual. Sim. Não é que eu esteja a naturalizar o espiritual ou a espiritualizar o Não, natural. de forma nenhuma, Osvaldo. E isso mesmo de nós respeitarmos aquela voz interior, entre Certo. aspas, é que nos permite realmente tu conseguir estar tão perceptível àquele mundo à volta. Porque se eu estiver em todo momento à espera de te combater, eu não consigo nem perceber que tu és um ser humano tal como eu, com os mesmos medos, as mesmas preocupações, a mesma aflição, a mesma dificuldade muitas vezes de perceber o mundo à volta e a necessidade de estar permeável àquilo que o mundo transmite. Porque, assim, há uma coisa, e eu agradeço esse convite e sei que estamos a chegar perto do fim, mas
O trabalho que vocês fazem é um trabalho que agrega. E há uma frase que martela na minha cabeça do meu mentor de alta performance, o João J, que diz: o trabalho devolve. Recompensa sempre. O trabalho devolve. E o trabalho até emocional devolve. O que eu vivo hoje, Osvaldo, e eu sou cobaia de mim mesma. Eu as experiências primeiro faço em mim. Que tu queres ver no mundo. É resultado de um trabalho. E é a devolução de um trabalho. E é o mesmo quando tu tomas a decisão de viver a inteligência emocional como um estilo de vida. É tu saberes que, o mundo pode explodir. Eu estou bem. E por quê? Porque a inteligência emocional tem essa perspicácia. Ela consegue te fazer você ser assertiva, decidir no momento certo. Deixem lá os vossos conselhos. Conselhos. Temos aqui mais uns minutinhos. Eu, se pudesse dizer que o maior conselho é aquilo que eu fiz para mim. Primeiro, reconhecer o que é que não está bem. Reconhecer o que é que falta, o que é que não está bem. Procura ajuda antes de mais. Sozinho não é possível. É possível, pode até ser, mas leva muito mais tempo. Reconhecer o que não está bem e ir atrás da solução. O emocional é muito mais importante do que o físico. O emocional rege a vida toda. Conhecer-te a ti mesmo não tem preço. Começa pelo primeiro passo e toma a decisão. Se tu tomares a decisão, claramente o chão vai aparecer à frente de ti. Mas tem que começar por uma decisão. E há uma coisa que eu aprendi com esta minha jornada: poço não tem fundo. As coisas podem ficar muito piores do que estão. Então, começa por onde estás a reconhecer que não está bem e vai atrás da solução. E digo-te, o caminho pode ser, e é, de certeza, porque foi o que resultou para mim, é a inteligência emocional. Estamos na nossa meta final. Tenho dito: decisões determinam o destino. Seja a tua melhor versão. Cada dia te é dado uma oportunidade para ser a tua melhor versão. Então, permita, seja protagonista da sua vida. Vá, faça a diferença. É insano você fazer a mesma coisa quando quer resultados diferentes. Por isso, mude teu comportamento, mude a tua conduta, te autoconhece, tenha controle emocional, leia os sinais para que tu não choques. Tenta ter empatia. Quando tiveres empatia para o próximo, tu nunca vais julgar antes de te meter no lugar desta pessoa. E, sobretudo, este pacote vai ajudar-te, então, na inter-relação pessoal. Faça, seja a mudança que tu queres ser no mundo. Vencedora atrai vencedores. Muito bem. O meu muito obrigado pela vossa participação. Eu é que agradeço. Foi uma honra muito grande estar aqui. A honra é nossa, porque este podcast é mais vosso do que nosso. Porque são vocês que estão a transformar, são vocês que estão a transmitir que um modelo que parecia ser difícil de ser aplicado, já foi aplicado e pode ser aplicado por qualquer um, independentemente de quem seja, como seja, e onde esteja. E as provas estão aqui. Somos prova viva. Olha, hoje foi um dia maravilhoso, uma edição maravilhosa. 2 chaves que eu peguei. Primeira, o poço não tem fundo. Então, se você pensa que continuas a cavar, você só ficou parado. E tudo que fica parado perde vida. E quando perde vida, começa a entrar em estado de depreciação. A escolha é sua. Você parar, morrer parado, ou você se esforçar um pouquinho mais, ou cada dia mais, reconhecendo o teu estado, certo? Você precisa primeiro reconhecer o teu estado. Se estás num poço, reconheça, eu estou num poço. Se estás na lama, reconheça, eu estou na lama. Se estás num buraco, reconheça, eu estou num buraco. E decida. Se tu tiveres que decidir, faça a escolha e não fazê-lo sozinho. Ninguém se faz só. Ninguém se faz só. Ninguém veio para a Terra só e ninguém vai morrer ou vai se enterrar só. Então, no processo, também você vai precisar sempre de alguém. Eu sou Osvaldo Naombo, o homem mais completo do universo. Esta é mais uma edição. Se você não fez a coisa bonita que é deixar o teu like, subscrever no canal e deixar o seu comentário, e no fim, se você não fizer essa parte que é o partilha, você já sabe que o que você aprendeu vai ficar só consigo.
E o que fica consigo, possivelmente, você será reprovado porque você não multiplicou o bem que te foi colocado nas suas mãos. Talentos. Então, o talento está na tua mão, partilha, dá o teu melhor e seja a maior diferença que você quer na sua própria vida. Tudo começa e termina consigo. Tudo começa e termina consigo. Um abraço, até a próxima edição.